Paz e graça, irmãos e irmãs. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. A leitura do texto tão conhecido, 16 ao 19. Lucas capítulo 4. Esse é um daqueles textos que está presente nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e quando isso ocorre, nem todo tema que está num evangelho aparece em outro, né? E o que a gente aprende no seminário é que quando um tema está presente nos três evangelhos, dada a sua importância, que nenhum dos autores dos evangelhos deixou de colocar como importância maior. Então, este episódio que nós vamos aqui ler e relembrar, que foi uma das pregações de Jesus na sinagoga, está registrado nos três evangelhos, Mateus, Marcos, e aqui eu gosto bastante da versão apresentada por Lucas. A gente aprende também no seminário que Lucas e Atos foram escritos, tudo indica que foram escritos pelo mesmo autor, né? O próprio Lucas, e é chamado de Atos do Espírito Santo, porque é um dos evangelistas que mais fala sobre quem é o Espírito Santo e como ele age, e quando ele age, qual é o resultado. É uma das coisas preciosas que eu tenho paixão de fazer no seminário, é citar, você sabe disso, é citar e explicar o Lucas 4, quando nossa disciplina apresenta o tema da pneumatologia, né? Ou o estudo sobre o Espírito Santo. Então vocês vão ter aqui uma exposição, né, permitindo o Senhor, sobre a importância de compreender o que aconteceu a partir desta pregação de Jesus em Lucas 4, tá? Então diz assim, Lucas 4, 16 a 19: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aí vai citar o profeta Isaías, lá no capítulo 61. O Espírito do Senhor, com letra maiúscula, tanto o Espírito quanto o Senhor. Então está falando do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e, por fim, anunciar o ano da salvação do Senhor. Até aí, vamos mais uma vez orar. Damos-te graças, Senhor, pelo privilégio e, como ouvimos há pouco, liberdade de poder meditar na Tua palavra, expressar a Ti o nosso louvor. Damos-te graças, Senhor, pela liberdade do nosso país de poder prestar culto a Ti, Senhor, expressar a nossa fé. E damos-te graças, Senhor, que a despeito dos problemas que o nosso país vive, Senhor, há tantas décadas e séculos, problemas de desigualdade social, Senhor, vivemos em paz, Senhor, nosso país nas suas fronteiras, na sua política e na condução ao Pai dos nossos estados. Portanto, nós te damos graças, Senhor, porque diferente de quase muitas partes dos continentes deste planeta, Senhor, historicamente nosso país vive em paz e te louvamos a Deus, te louvamos, Senhor, por isso. Te pedimos, Pai, que mais uma vez dê sabedoria àqueles que estão, a Deus, governando o mundo, para que coloquem como elemento principal, Senhor, a busca pela paz. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Eu quero falar, irmãos, sobre a missão integral da igreja. A missão integral da igreja. E apesar de ser um tema, como se diz, né, bastante comum na prática, pelo menos é comum no estudo da teologia, na prática parece algo até mesmo estranho. E para a gente abrir a nossa discussão, a nossa reflexão sobre o tema da missão integral da igreja, eu vou desafiar você se você quiser falar, fique à vontade, né? Eu vou perguntar para você, de tantas coisas que Jesus fez, né? Por exemplo, o que Jesus fazia no seu ministério, né?
fica pensando, quais eram as atividades de Jesus? Quais eram as suas ações? E aí, daquelas que você está lembrando, do que Jesus fazia, eu vou perguntar para você, em que Jesus era bom em fazer? Você já parou para pensar nisso? Em que Jesus era bom no que ele fazia? Por que isso? Porque a gente, quando pensa em nós mesmos, né, cada um de nós, o que você é bom para fazer, né? Eu tinha um presbítero que dizia, pastor, ao longo dos meus 80 anos, eu tive 19 ofícios. Ele falava, né? Eu já fui carpinteiro, né? Serviço braçal, né? Eu já cuidei de gado, eu já fui servente de pedreiro, depois, né, foi melhorando a vida, eu tive autoescola, e isso, e não sei o que e tal, né? Eu sempre lembrava dele, ele falava isso, né? Eu já tive 19 ofícios, né? E vamos imaginar, e desses 19 ofícios, no que ele era bom, né? Será que ele era bom em tudo? Então é comum a gente fazer isso, a gente ficar pensando, né? A gente tem tantas atividades, mas em algo você é bom. Se a gente fosse imaginar em Jesus, de todas as atividades que Jesus fez, né? Você lembrou de alguma? Né? Então, por exemplo, vamos lembrar, Jesus aos 12 anos foi encontrado no templo, no meio de quem? De doutores. E ele impressionou pela habilidade na escritura. Né? Que mais? Então podemos dizer, Jesus era bom no ensino? Parece que não há dúvida, né? Com 12 anos já impressionando os doutores da lei. E Jesus também fazia muitas visitas. Visitavam casas, por exemplo, ele vai até, aliás, logo depois do texto aqui de Lucas, no final do capítulo 4, ele vai terminar o capítulo 4 indo até a casa da sogra de Pedro, ajoelhando-se em torno da cama e coloca as mãos sobre ela e determina a cura, e ela foi curada. Então, quantos casos de cura Jesus realizou? Podemos dizer, Jesus era bom em realização de cura? Parece que não há dúvida, né? O que mais poderíamos pensar? Então, visitação, cura, né? Conversa, diálogo com pessoas, percebe? Então, a igreja é uma imitação de Jesus. E você já reparou que a igreja parece que ao longo dos 2000 anos, ela vai se especializando numa coisa? E quando a igreja se especializa numa coisa, eu vou falar em nós, por exemplo, presbiterianos, independentes, quando ela se especializa numa coisa, né? Tudo bem que ela adquire habilidade naquela atividade que ela faz há muito tempo, a tendência é ela ir deixando outras atividades, tão importantes quanto aquela que ela faz bem, presbítero Júnior, deixando para trás, né? Ou não colocando tanta atenção. E no Brasil a gente está há algumas décadas vivendo esse fenômeno. Igrejas que são especializadas num determinado tipo de ministério. E eu listei alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, tem igreja que há muito tempo é especialista em expulsão de demônio. Você chega, vai começar o culto, o pastor já começa expulsando demônio, né? Que ele não haja em nenhum momento, que ele não se manifeste, e, né? Ou seja, é característica. E eu não vou citar o nome, mas vocês conhecem igreja assim. Por exemplo, tem igreja também que é especialista em cura. Convoca todo mundo, é aquela semana inteira falando no rádio, na televisão, convocando o povo, que é uma igreja que se especializou em buscar o tempo todo oração, intercessão em favor dos que estão doentes, buscando a cura. Tem igrejas especialistas em prosperidade, só falam o povo prosperar materialmente. E falar de nós. E tem igreja que se especializa na formação teológica. Igreja que fica o tempo todo ali, os presbiterianos 120 anos, né? Ali o tempo todo, como é que o pastor, que o presbítero, o diácono, a liderança da igreja, né? Escola dominical, o tempo todo a gente falando, a gente passa o tempo todo, há 120 anos ou há 500 anos de reforma protestante, o tempo todo enfatizando a importância da gente conhecer a palavra. A gente passa 30, 40, 50 anos da caminhada cristã, desafiando e aceitando o desafio de estudar a Bíblia. Então nos tornamos também especialistas no ensino da palavra. E aí os presbiterianos de alguma forma até meio que, né,
inflam o peito quando vai dizer sobre a capacidade de compreensão da Escritura. E modéstia à parte, os presbiterianos de fato, até porque se você passa tanto tempo fazendo a mesma coisa, deixando de fazer outras inclusive para guardar tempo naquela, você acaba ficando bom naquilo. Então nós voltamos agora a comparar, presbítero Denilson, a igreja com Jesus, né? Jesus era especialista em quê? Bom, respondendo, Jesus era especialista em todas as ações que fazia. Ele não era bom numa coisa, ele era bom em todas. Agora a pergunta é, e por que ele era bom em todas? Porque ele é Deus. Ele era Deus e a resposta também já está... Ele é Deus e ao mesmo tempo a informação de que ele é Deus está aí no verso 18 que eu quero chamar você para reparar. Então Lucas 4, verso 18. Porque ele era bom para pregar. Afinal de contas ele entra na sinagoga, dão-lhe o livro do profeta Isaías, Claudinei, e aí ele abre e vai fazer a pregação. E antes de fazer a pregação ele vai dizer, olha, citando aqui Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... Então a preposição para indica o que? Olha, antes de acontecer, aquilo que está previsto para acontecer, tem que ter uma preparação. Que preparação era essa? A preparação para fazer qualquer coisa no reino de Deus, ele vai chamar de a unção do Espírito de Deus. Então a igreja, quando se torna especialista numa coisa, e praticamente um zero à esquerda, entre outros ministérios, é que ela está deixando de enxergar que a igreja, quando é boa numa coisa, ela não é boa porque ela aprendeu a fazer, é porque ela está sendo fiel e entendendo a missão que ela tem que cumprir naquele ministério, né? Vamos reparar então, vou distribuir esses textos aqui para a gente pensar sobre por que Jesus era bom naquilo que fazia. Bom, a resposta é porque não havia nenhuma dúvida sequer acerca do poder que estava sobre Jesus para fazer o que fez. Então Jesus realizou, o presbítero Milton, uma missão integral. Aliás, quando ele vai na oração sacerdotal, em João 17, que está descrita, né? Nenhum daqueles que me enviou o Senhor despedi de mãos vazias. A todos quantos me enviaste, né, foram abençoados, exceto, que ele vai dizer, o filho da perdição, né? Percebe que se Deus manda para nós, dona Rosa, essa hora que é uma das mais recentes que chegou, se Deus manda para a gente, né, pessoas interessadas em conhecer a palavra, a gente vai dizer, veio no lugar certo, né? Se manda alguém passando necessidade financeira, ou mesmo uma cesta básica, mandou no lugar certo. Veja lá o desafio que a gente sempre está colocando para a igreja, né? E aí a gente brinca, falando sério, mas chega alguém que está endemoniado, vamos chamar o pastor da Assembleia, né? Como se a especialização fosse apenas dele, né? E não é dele, é do Espírito Santo, mas com o tempo a gente vai desenvolvendo essa característica de nos especializar numa coisa só, né? Não, se a igreja é uma igreja seguidora de Jesus e que ela tem plena convicção de que é o Espírito Santo quem a unge para ela realizar a obra de Deus, não há nenhuma especialidade, são todas as especialidades que a igreja tem que fazer, tá? E de alguma forma esse tema está ligado na mensagem que, permitindo Deus, vamos também trazer no culto à noite. Vou distribuir aqui, Vasti, abra lá o texto, por favor, de Lucas 17, vizinho aí mesmo, um pouquinho no capítulo 17, em Lucas, verso 12 ao verso 15. Júnior, João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versos 7 e 11. Não precisa ler todo o texto não, é um texto conhecido. João 8, o 7 e o 11. Do lado de cá, Marlene, Lucas 9, o 16 e o 17. Dona Rosa, Mateus 12, o 22 e o 23. Cleide, Lucas 23, o 42 e o 43. Percebe que são só os evangelhos? Porque é onde está ali descritas as obras de Jesus.
Mateus 22, 29 e 30. Mateus 22, 29 e 30. Então, repetindo, Lucas 17, 12 a 15, João 8, 7 e 11, Lucas 9, 16 e 17, Mateus 12, 22 e 23, Lucas 23, 42 e 43 e o último, Mateus 22, 29 e 30. Bom, primeiro texto, pode ler, que ele vai falar da cura dos leprosos. Pode ler, por favor. Ao entrar na aldeia, saíram de um monte 10 pessoas. Ficaram de nome e gritaram: Jesus, tenha compaixão de nós. Ao ver isso, Jesus disse: vão e apresentem aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Até o 15, né? Obrigado. Olha só que interessante. Essa ideia da missão integral está completa, está presente nesse texto. Porque como a gente conhece o texto, dos 10 que foram curados, apenas um, Claudinei, volta até Jesus, e o texto faz questão de dizer que volta convertido, volta transformado, dando glória a Deus. Ninguém dá glória a Deus se não tiver sido tocado pelo Espírito Santo. Então ele dá glória a Deus voltando. E Jesus, de alguma forma, então vamos reparar, Jesus curou, e curou colocando a mão. Então mostra misericórdia, mostra afeto, mostra cuidado, mostra intimidade, no sentido de, olha, nós somos todos humanos, né? E ali Jesus toca o que era proibido pela religião. Ele toca, cura aqueles 10 e ainda dá uma ordem, ó, vão e se apresentem ao sacerdote. Por que o sacerdote? O sacerdote era quem dava ali o cartão de saúde, né? Vamos dizer assim, era quem liberava, porque você sabe que os leprosos, eles ficavam pesado, nos leprosários, e por razões óbvias, sanitárias, porque a lepra, né, muito contagiosa, então ficava durante um tempo até ser curado, ou pelo menos até receber ali a alta do sacerdote. Quando o sacerdote então liberava, ele voltava para a sociedade. Por isso que Jesus fala, vão e se apresentem ao sacerdote. Enquanto estavam indo, né, foram curados, e um volta para dar glória a Deus. Então Jesus aqui mostra a especialidade da cura, mas ele não deixa de falar, por exemplo, sobre a salvação. Por quê? Quando termina o texto que a Vasti leu, termina assim, escuta, Jesus ironizando, mas perguntando, não foram 10 que foram curados? Né? Claro, Jesus sabia, né? Mas ele provoca ali uma reação. Sim, foram 10. E cadê os outros 9? Só você voltou para dar glória a Deus? Né? Então Jesus curou o leproso num episódio de tantos outros que ele fez, mas sem dizer, olha, porque Jesus não era especialista em cura. Compreende, Milton? Tudo que Jesus fazia como missão que recebeu na encarnação. No dia do seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele para o quê? Inaugurar o reino de Deus. Inaugurar e expandir. A expansão do reino de Deus foi confiada à igreja. Só que a igreja ao longo do tempo vem o quê? Vem buscando essa especialidade. Então imagina, vamos tentar imaginar uma igreja especialista em cura, pegando ali o exemplo de Jesus. Aí voltou aquele homem dando glória a Deus porque recebeu cura. O que a igreja hoje faria? Vou brincar, mas falando muito sério, para tornar o ambiente, né, bem reflexivo. Vem cá, vamos gravar uma live. Vem cá, vamos lá, vamos divulgar, vamos atrair o povo, né? Ou seja, quem é a multidão, porque agora, olha só o que aconteceu, né? Vamos dar o testemunho, porque muitas pessoas precisam de cura. Jesus cura o homem, ou aqueles 10, mas está preocupado também no que? Escuta, apenas um voltou dando glória a Deus, né? É isso. Outro caso, João 8, versos 7 e 11, texto também muito conhecido. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou, eles disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nele. E o verso 11 também? Verso 11, vamos lá. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Pois é,
Então acabamos de ver que Jesus era especialista em cura. Irmãos e irmãs, ouçam, Jesus era especialista em perdoar. Fazia com perfeição. Há um teólogo, Eugene Peterson, teólogo presbiteriano norte-americano, eu já citei essa frase aqui, eu me lembro, mas é a ocasião de citá-la novamente depois que a gente ouve um texto como esse de João 8. Deus tem mania de amar as pessoas que nós habitualmente odiamos. Deus tem mania, quando é mania assim, aquela coisa que incomoda, né? Mania, não consegue ficar sem fazer. Deus tem mania de amar as pessoas que nós, por hábito, temos mania de odiar, né? Então veja só, Jesus era especialista em perdoar pessoas que a religião ou que os líderes da época, da igreja da época, não gostavam de perdoar. Então Jesus era especialista também no perdão. Percebe o problema da especialidade? Eu sou bom nisso, a igreja é boa nisso, e aí quando ela é boa nisso, ela vai ficando menos boa ou praticamente inútil em outras tarefas que são necessárias e urgentes no reino de Deus. Bom, se a igreja quer seguir Jesus, ela tem que ser propositiva nesse conceito bíblico dos evangelhos a partir de Jesus, integral. Daquilo que consiste a necessidade do reino de Deus, a igreja não pode se especializar em apenas uma atitude, em uma ação, né? Se ela está cheia do Espírito Santo e movida para isso, diante de qualquer necessidade, a igreja precisa entender que não é ela quem vai fazer, mais o que? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer a ação que requer a necessidade, presbítera Marlene, daquele momento. Não somos nós quem somos bons, não, é Deus que nos ungindo como igreja, nos requer a tarefa diante da necessidade. Lucas 9, quem vai ler? 16 e o 17, trecho maravilhoso da palavra de Jesus. Maravilha, então nós já descobrimos que Jesus era especialista em cura, Jesus era especialista em perdão, e agora nós estamos vendo que Jesus era especialista em fazer o quê? Missão diaconal. Diante de pessoas passando fome, ele não hesitava. A necessidade agora é alimentar as pessoas fisicamente, então não hesitava. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu vamos levar comida para quem está passando fome física. Jesus tornou-se especialista em fazer isso. Então uma igreja que se ocupa muito com apenas uma tarefa, naturalmente ela vai deixando as outras pelo caminho. Talvez até por escolha, a gente gosta mais disso. Tá, mas espera lá, é você quem gosta ou é Deus quem está nos mandando a fazer a obra que é dele? Percebe? Eu pergunto para você, você sabe, a resposta você sabe, está no seu coração, né? Jesus era bom em cura? Óbvio. Jesus era bom em perdoar? Óbvio. Jesus era bom em alimentar os famintos? Óbvio, né? Tanto que ele mesmo diz nesse texto, né? Pedro chega e fala assim para ele: mestre, faz tempo que essa multidão está nos acompanhando, tem muita gente aqui, esse povo deve estar com fome, vamos despedir para que cada um, aqui é a tradução minha, viu? Para que cada um, Daniel, se vira pelo caminho e arrume o que comprar, o que comer, né? E Jesus fala assim para eles: dai vós mesmos de comer. Sabe uma igreja que acha que vai fazer pela sua capacidade? Pedro representa essa igreja na resposta dele: mas Senhor, como é que a gente vai alimentar 5.000 pessoas? Talvez Jesus dissesse para Pedro: e quem falou que é vocês que vão alimentar? Vamos lembrar o texto? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu Percebe? Então nós não fazemos muitas coisas que requer o reino de Deus, porque a gente acha que quem vai fazer é a gente, né? Não é conosco, a gente não dá conta, a gente não consegue. É a resposta de Moisés, quando Deus fala: você vai
né, lá no Egito. Hoje seria mais ou menos assim, Milton: ó, você vai lá na faixa de Gaza e vai falar para o Benjamin Netanyahu que ele não vai invadir a Palestina. Ou então você vai falar para o líder do Hamas: ó, você não pode fazer o que você está fazendo, matando inocentes, sequestrando pessoas, né? Aí o que a gente faria? Não, eu falar com o líder do Hamas, de jeito, vou não, né? O Netanyahu, não vou, né? Mas quem falou que você vai em seu nome? Percebe? Né? Então a gente acha que as especialidades que a igreja vai desenvolvendo ao longo da sua caminhada é porque ela é boa nisso ou naquilo. Não, é porque ela é fiel e precisa ser fiel na tarefa para a qual foi chamada para ser, né? Próximo, Mateus 12, 22 e 23. Quem vai ler? Dona Rosa. Pronto, levaram a ele. Então vamos repetir, vou falar isso até gravar na memória de vocês. Foram leprosos a ele, curou. Chegou a mulher que foi apanhada dentro do teto, perdoou. Tinha gente passando fome, 5.000 pessoas, multiplicou pães e peixes, né? E agora levaram até Jesus pessoas possessas de espírito maligno. O que fez Jesus? Isso aí não é comigo. Desculpa, mas agora não, isso aí não é comigo não. Não, levaram até Jesus. E o que fez Jesus? Com autoridade: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. E nesse texto em específico de Mateus 12 é bastante curioso, porque como ele expulsou o demônio, coisa que não era comum para a sua época, os fariseus acharam o quê? O espírito de Beelzebu tomou conta desse homem. Eles não acreditavam. Como é que alguém, um ser humano, poderia fazer o que Jesus estava fazendo, né? Aí Jesus contesta, depois se quiser ler o texto lá, no verso 27 ele fala: não, é o Espírito de Deus que está sobre mim. Ou seja, está dizendo por que agora, com que autoridade ele expulsa demônios e espíritos malignos. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. O para é a preposição. Tudo que você tiver que fazer no reino de Deus, não vai ser em seu nome, em sua habilidade, em sua capacidade que você vai fazer, mas ungido pelo Espírito de Deus, e fazer isso conforme o quê? Conforme o chamado e autoridade que cada um de nós recebe para fazer. Lucas 23, 42 e 43, mensagem pregada, né, domingos atrás. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pronto, então vamos imaginar Jesus fazendo capelania. Ali foi um tipo de capelania, porque a pessoa estava ali há poucas horas da morte. Então é muito comum, capelania em hospital, né? Então Jesus, diante de alguém que está na beira da morte, sabendo que vai morrer, não tinha como mais sair daquela cruz, ele pede por misericórdia. E Jesus faz o quê? Hoje mesmo estarás comigo. Gente, esse texto é um dos clássicos no estudo da capelania. Pessoas que trabalham, por exemplo, pessoas que estão no estado de estágio final, né? Então é muito comum, hospital do câncer, pessoas na UTI. Capelania de hospital trabalha muito com isso. Você sabe que você vai ali orar com o paciente, você não sabe se algumas horas depois ou minutos depois o paciente estará, né, vivo. Então geralmente são mensagens o quê? A última mensagem é a mensagem do quê? Né? É o seu último momento. Então se apega com o Senhor, entrega a Jesus o seu coração, porque ainda há esperança, né? Então Jesus também é especialista o quê? Em capelania. Olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Gente, coisa linda. A missão da igreja precisa ser integral. Ela não pode se especializar numa área. E aí não tem, né? Clama, busca, intercede. Senhor, viu, dona Rosa? Eu escutei que a senhora falou, viu? Cuidado com o que você... Eu já falei ontem no conselho. Eu tenho boa memória.
né? E memória é feita por aquilo que a gente ouve e por aquilo que a gente vê. Eu ouvi a frase que a irmã falou outro dia, né? Vamos orar para Deus mandar para cá o quê? Evangelista. Né? Não é só professor de escola dominical, pregador, liturgista, diácono, né? Senhor, unja-nos porque precisamos de, como diz o caipira, né? Falando sobre a seara, né? A seara é grande e falta os cearenses, né? Falta as pessoas dispostas para, Senhor, eu quero estar na obra, né? O que eu sei fazer? Não é o que eu sei fazer, o que Deus vai me habilitar para fazer, né? Outro texto, Mateus 22, verso 29 e 30. Não falei? Não. Eu falei Cleide, não falei? Eu falei Lucas, eu li Lucas. Leu Lucas, já? Bom, então pode ser quem achou, quem já achou? Mateus 22, 29 e 30. 29 e 30. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Isso. Então aí a pergunta sobre, né, quando a gente for para o céu, se por exemplo o homem ficou viúvo, aí casou-se novamente, aí quando chegar no céu, né, com quem que ele vai ficar no céu? Aí Jesus vai dizer, gente ignorante, né? Então Jesus era especialista, era o quê? Também na instrução da palavra. E ele falou assim, olha, se vocês não buscarem conhecimento da palavra, isso é ignorância, fazendo perguntinha de criança, né? Dizem que certa vez perguntaram para Santo Agostinho, né? Professor, o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Né? Diz que o professor Bravo respondeu, aquelas perguntas que não tem sentido, né? O professor Bravo respondeu assim, estava fazendo o inferno para curioso como você, né? Aquela coisa, as perguntas que não tem sentido, né? Qual a temperatura da água do batismo? Qual que é a temperatura certa? Pergunta, né? Aquele pastor Rodrigo Silva, que eu outro dia coloquei o vídeo dele aqui, ele chama de cultura inútil, né? A pessoa sabe um monte de coisa, mas que não serve para nada, né? É a chamada cultura inútil. Então Jesus responde, olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus também, especialista o quê? No ensino. Especialista em ensinar. E por que era especialista? Porque a unção do Senhor estava sobre ele. Para a gente terminar, falta ainda 24 minutos. A gente vai voltar agora lá para o texto base, porque eu quero gastar mais tempo lá com a base do nosso texto, tá bom? Lucas 4, vamos nos lembrar do contexto onde Jesus dá essa mensagem, faz essa pregação. Olha só, verso 16, repetindo, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, ou seja, ele estava em casa, né? No lugar conhecido, inclusive numa determinada sinagoga que ele tinha costume de ir, né? Então imagina, eu já sou conhecido de vocês, já estou terminando o 2º ano de pastorado aqui, então já me conhecem, né? Então aquela coisa, olha, não vou falar de algo completamente absurdo, né? Então Jesus, olha, está dizendo, poxa vida, nós somos chamados para o reino de Deus com a missão do Senhor, e no entanto a gente fica aqui, né, se especializando em apenas uma atividade, uma tarefa, como os judeus na sinagoga o eram. Então Jesus entra na sinagoga e prega essa mensagem. E só um detalhe, viu, para te chamar a atenção, esse capítulo 4 de Lucas, quando ele termina essa pregação, né, vão querer jogá-lo, aí ele sai da sinagoga, porque não foi bem-vindo, aí ele vai subindo, vai até no monte, e aí alguns vão acompanhando ele até lá em cima, e alguns que não gostaram da mensagem, queriam jogar Jesus de cima do monte. Por quê? Porque Jesus pregou a mensagem assim, para dizer o seguinte, olha, a gente é especialista, no caso judeu, né, para ficar lendo a Torá. Aí entra toda aquela cerimônia, tira as sandálias, entra no lugar santo, o cap, né, e ali lendo a Torá, e tem que ler em hebraico. Assim como o muçulmano, o radical, não aceita ler o Corão, ou não é permitido ler o Corão traduzido. Isso que é coisa do inimigo, né? As radicalidades. Tem que ler o Corão, o quê? Né? Em árabe.
Por isso que é Al-Corão, né? Livro sagrado. Então fica ali o tempo todo fazendo aquela mesma coisa, né? Especialista na mesma coisa, E aí a criança que nasce, criada naquele modelo, né? Já logo na infância está lendo ali, né? Traduzindo, né? A Torá, que é o livro sagrado dos judeus, né? O tempo todo fazendo a mesma coisa. Jesus entra naquele lugar sagrado, que era do seu costume, o Espírito unge o coração de Jesus, ele faz uma mensagem que incomoda, e diz o seguinte: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Né? Além de tudo isso, conhecer a Torá, desde os 12 anos eu já ensinava o doutor, né? Olha, há muito mais, Leila, a se fazer na igreja, há muito mais a se fazer no reino, e não apenas ser especialista na tradução e compreensão da Torá. No nosso caso seria a Bíblia, no nosso caso presbiterianos. E é um dos cacoetes que se critica na formação teológica, na nossa formação teológica, é que se preocupa tanto em dar formação teológica doutrinária para os pastores cuidarem do rebanho, que esquecem da missão diaconal, a evidência de busca, intercessão por cura, sabe, e outros ministérios importantes na missão integral da igreja, Lili. E aí sai ali o pastor especialista, né, intelectual, né, preparado para ensinar doutrina, repetir, treinar o povo, formar liderança, mas chamou para evangelizar, não sei, não dou conta, não é comigo, né? Então essa mensagem que Jesus prega na sinagoga: olha, há mais a que fazer. Então ele fala, verso 18: pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Sinagoga fazia? Não fazia, né? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Os cativos, no caso, é o ministério com os que estão presos. Judeu fazia isso? Não fazia. Sinagoga tinha esse ministério? Não tinha. Restauração da vista aos cegos. E colocar o quê? Em liberdade os oprimidos. Aqui é os oprimidos no sentido espiritual mesmo, ou seja, tem muita gente se perdendo, como os espíritos imundos que ele libertou as pessoas. Ou seja, judeu não fazia nada disso. A sinagoga ou a igreja daquele tempo não fazia nada disso, né? Então incomoda porque Jesus falou: vocês estão se especializando em apenas uma missão, mas o reino de Deus não requer apenas uma missão, né? Ou uma especialidade, requer muitas outras tarefas, né? Olha só, vamos comparar aí na atitude do apóstolo Paulo quando compreendeu esta importância, né, do reino de Deus. A gente vai citar o apóstolo Paulo e também Tiago lá na sua carta. Quem ainda não leu? Então vou pedir ali para o Denilson, Tiago 2, 14 a 17. Edna, 2 Coríntios 5, 17. Niceia, Colossenses 2, 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15. Então, Denilson, Tiago 2, 14 a 17. Edna, 2 de Coríntios 5, 17. Colossenses 2, 13 e 15. Bom, então a gente vai começar pela questão, né, da ação social, mas também da fé. Então Tiago compreende essa missão a partir do ministério de Jesus e faz uma dura mensagem também, à semelhança de Jesus, acerca das pessoas que falam: eu tenho fé em Deus, né? Então ali, no capítulo 2 de Tiago é espinhento, é duro de ler, porque dá sempre ali uma lambada na gente que está se acomodando na questão da vida espiritual, e acha que o reino de Deus é só espiritual, né? Aquela história, né? Você entra na casa da pessoa que está passando fome, e aí você fala de Jesus para ela, ora por ela, e vai embora, e a pessoa continua passando fome, pode até morrer algumas horas depois, porque de inanição. E Tiago critica isso, ou seja, a igreja que é especialista em fazer o quê? Em expulsar demônio. A igreja que é especialista, hoje é especialista em louvor, né? Você vai nas igrejas que é aquele louvorzaço, né? Ar-condicionado, com as comunidades maravilhosas, mas é só louvor, é só louvor. 1 hora de louvor, depois 15 minutos de pregação, e a pregação ainda pedindo dinheiro. Desculpa aqui a comparação.
Ela é especialista naquilo, mas escuta, tem gente passando fome, tem gente morrendo nos hospitais, tem gente presa, um monte de coisa, e a igreja ali naquela especialidade. Jesus era bom em tudo. Se a igreja quer seguir Jesus, ela tem que ser boa em tudo. Tudo o que, pastor? Na missão que o reino de Deus requer, né? Tiago, em outras palavras, dá essa lição quando fala da importância de ligar fé e ação diaconal. Pode ler, por favor. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qual dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ainda bem que foi o Tiago que falou, viu? Porque se parecia, esse pastor está bravo hoje. Mas não, é questão lógica. E por isso que a igreja às vezes não se envolve com esse tipo de coisa, porque ela sabe que se envolver com a fé prática. O que é a fé prática? É aquela fé que dá sentido através das mãos e dos pés, do olhar de misericórdia. Ela sabe que ela vai ter que fazer. Ela vai ter que buscar condições, entendeu? Para atender a demanda. Mas a gente prefere se fechar, né? E cuida dos nossos. E aí fica especialista do quê? A gente é especialista em caminhar firme até o último dia para a morada celestial. Pelo menos a gente dá conta, né? Do nosso compromisso com nós mesmos, né? Com nós mesmos. Mas e o reino de Deus lá fora? Então a gente é especialista em autopreservação da nossa caminhada de fé. Pelo menos isso, né? Mas há muito mais no reino de Deus. Há muito mais por fazer. 2 Coríntios 5, 17 é. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bom, então Paulo especialista em pregação, evangelização. E agora um outro texto paulino, Colossenses 2, 13 a 15. Pode ler. E a vós anjos que estáis mortos pelo vosso sangue Jesus, e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e os potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pronto, então o Paulo que fala da mensagem do Evangelho é o Paulo que fala também da autoridade do Cristo e a autoridade do Espírito sobre nós contra espíritos malignos, contra Satanás. Então Paulo é quem se aproxima muito da missão integral. Paulo evangelista, Paulo diácono, Paulo presbítero, Paulo bispo, Paulo pastor, Paulo teólogo, percebe? Plantador de igreja. Então Paulo compreendeu muito bem a missão integral do reino de Deus. Paulo também não era especialista numa coisa, percebe? Então mas a caminho de Damasco não há dúvida, né? A conversão espetacular. Depois na rua que se chama direita, vai Ananias lá, põe a mão na cabeça, ele recebe o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus está sobre Paulo, pelo que ungiu para fazer a missão integral do reino de Deus. Missão integral do reino de Deus, né? Bom, um outro texto para ser lido sobre a importância, né, ligar a vida física com a vida espiritual. E a vida física precisa de necessidades que são físicas, né? Vou aqui o próximo, Leila, João 5, 41. Evangelho de João, capítulo 5, verso 41. Eu não recebo glória dos homens. João 5. 41. 41. Só o 41. Eu não recebo glória dos homens. Tá, qual era o contexto ali, né? Então, Jesus exortando os discípulos a abandonarem os costumes, né, e segui-lo,
E aí uns que tinham dificuldade de fazer isso, principalmente escribas e fariseus, é que eles gostavam muito da questão de ser lisonjeado, né? De elogios, dos postos e tudo mais. Aí Jesus fala exatamente isso: a dificuldade de vocês é que vocês gostam de glorificar um ao outro, né? Aí Jesus fala assim, ó, eu não recebo glória, esse tipo de coisa, eu não recebo glória que vem dos homens. Ele fala, a minha glória consiste em fazer a vontade do Pai, né? Então, por que muitas vezes a igreja vai deixando parte da sua missão integral pelo caminho, né? Porque se ela se acostuma a fazer apenas uma coisa que dá prazer, né? E aí ela constrói ali um cristal em torno daquilo e ela vira especialista daquilo, né? E muitas vezes nem aquilo mesmo que ela acha que faz bem, vamos pegar o exemplo da cura que sempre chama atenção, né? Nem aquilo mesmo que ela acha que faz bem, ela faz bem. Sabe por quê? Porque aí a vida vira, a missão da igreja vira, como se diz, fica viciada, né? Naquela própria, a única atitude. E por que não faz bem? Porque se você cura o corpo e não anuncia o Jesus que cura a alma, você não fez bem a missão. Você compreendeu o que eu falei? Lucas 12, o que adianta você resolver o problema, a igreja que prega prosperidade, você resolve o problema financeiro de alguém, e eu acredito que Deus resolve mesmo, não estou questionando. Você resolve o problema financeiro da pessoa, igual é o testemunho, né? Eu devia tudo, agora eu tenho uma Mercedes na garagem, né? Eu montei a segunda empresa e tudo mais. Aí Lucas 12, lá no final do capítulo 12, ele fala assim, né? Louco, nessa noite vão pedir a tua alma, e tudo, a Mercedes que você tem na garagem, as 3 empresas que você abriu, a riqueza que você tem agora, para quem que vai ficar? Por que ele fala louco? Porque o dia que Deus não chamar, entendeu? A igreja pode ter curado aquela pessoa, Leila, a igreja pode ter ajudado na melhora de vida financeira dela, a igreja pode ter ajudado ela a sair das drogas, e uma série de coisas importantes que são fisicamente falando, né? Mas se a igreja não tiver cumprido a especialidade, Claudinei, de anunciar Jesus como Salvador da alma dela, que ela precisa abandonar o pecado e abraçar Cristo integralmente para receber a vida eterna, a igreja não fez bem nem aquela especialidade. Porque disse Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno e perder a sua alma? Percebe? Então, quando Jesus curou alguém, lembrando do nosso primeiro texto, quando Jesus curou o leproso, ele mais que de perto falou, olha, a importância há muito mais do que apenas uma cura de uma doença grave, há muito mais do que isso. A igreja que se arroga e faz propaganda no YouTube para chamar mais fiéis, porque curou a pessoa que estava desenganada dos médicos, com câncer, né? E glória a Deus por isso. A pergunta é, e ela aceitou Jesus também? Ela renunciou tudo para ser uma nova criatura? Ela tem plena convicção de que o seu nome está anotado no livro da vida, e que no último dia que Deus chamar, ela herdará o reino de Deus? Percebe? Então, irmãos e irmãs, imitar Jesus não é se especializar numa coisa. Nós somos bons nisso, nós gostamos de fazer isso. Não, imitar Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, o que o Senhor colocar no meu caminho para fazer, eu vou fazer. E se eu não puder fazer, eu vou orar, porque eu creio que Deus vai colocar alguém para fazer, né? Então é importante a gente compreender a missão da igreja na perspectiva da integralidade e não da especialidade. Vamos terminando? Mateus no capítulo 5, Mateus, mas quem vai ler o Marcos? João Marcos Fernandes. Mateus 5, 23 e 24, e vamos terminando. Mateus 5, 23 e 24. Pode ler, por favor. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Isso.
Aí nós poderíamos pensar na especialidade de Jesus, a gente poderia retomar em todas elas. Então, os leprosos, o perdão da mulher adúltera, os famintos que ele multiplicou 2 vezes, né, os pães para alimentá-los, as pessoas possessas de espíritos malignos, né, as pessoas que estavam ali desenganadas, né, porque estava crucificada, poucas horas da morte, Jesus foi um capelão, e depois as pessoas que precisavam de conhecimento bíblico, e agora de novo, para a gente terminar, ele voltando ao tema do perdão. Falou assim, olha só, a igreja precisando explicar ou ensinar para a sua comunidade a importância e o lugar do perdão, né? Então uma igreja que preocupa muito com a questão financeira, ela também precisa fazer o papel completo. Olha, a questão financeira, de que maneira que a pessoa está enriquecendo? É de maneira ilícita? Não, é lícita. Escuta, mas quem é na igreja? Ele tem pendência, né? De repente há briga na família, disputa de bens materiais, que ontem o colega, aliás sexta-feira, o colega falando que na família dele tem um pastor e o pastor processando o próprio pai, briga de família. Aí vai, como assim o pastor processando o próprio pai? Aí foi entender, né, briga de família, por conta de dinheiro, sempre é, a maioria das vezes é, por conta de dinheiro. Então imagina, e a questão do perdão? Né? Então a igreja vai muitas vezes ensinar o perdão, mas a que preço? Né? A importância então da gente entender que no reino de Deus, quando é feito com a unção do Espírito Santo, a perfeição não virá da nossa habilidade de fazer, virá da unção do Espírito Santo sobre nós, povo do Senhor. Falta 5 minutos ainda, na minha parte eu terminei. Alguém quer complementar? Oi, pastor. Fala. Pelo jeito esse pastor ele não entendeu nada. Não entendeu nada do reino de Deus. Nada. Sério? Né? Não entendeu nada do reino de Deus. A importância da gente compreender que no desespero, né, a pessoa às vezes acaba assim, não, eu vou estabelecer a justiça, porque eu fui injustiçado. E, gente, né, há uma diferença nítida entre a justiça de Deus, né, e a justiça. Paulo recomenda muito isso lá em 1 Coríntios 6, né, assim, ó, é um absurdo. Conta-se também um episódio numa igreja nossa, um presbítero acabou sendo despojado do ministério, né, por uma atitude que ele fez. Ele dizia que era inocente, não reconheceu, e era desvio de dinheiro, uma coisa bastante chata. E aí o conselho da igreja, para preservar a imagem dele na sociedade, né, disciplinou, e ele foi, vou usar a palavra pesada que é mais comum, né, ele foi tipo expulso da igreja, né, tornou-se, não era mais membro da igreja por uma questão de uma falta grave, mas não denunciou, porque era desvio de dinheiro, não denunciou, não foi na polícia, até para preservar a imagem dele na sociedade, cidade pequena, né? Mas aí a pessoa em si, achando que foi injustiçada, mesmo que tinha confessado o que fez, achando que tinha sido injustiçada porque achou a pena pesada demais, né? A expulsão, né? Ou a exclusão do rol de membros, ela foi na justiça, né? E para resumir a conversa, Deus faz umas coisas que a gente não espera. Chegou no dia, na primeira audiência, era uma juíza e ela era crente. Acho que ela começou naquela sessão de conciliação, né? A primeira audiência ainda, para tentar evitar sempre o bater ali do martelo, né? A juíza, na petição ali de audiência, na primeira audiência, falou assim: escuta, você não conhece 1 Coríntios 6? Desse jeito. Não deve usar a justiça para resolver questões de comunidade de fé. Diz que deu ali uma pastoral nele, né? E enfim, aí depois teve conciliação e o processo foi retirado, né? Então é isso, às vezes a gente, né, como o reino de Deus, a gente percebe, a gente precisa entender, né, que às vezes no Senhor o prejuízo, até mesmo financeiro, físico, o prejuízo vai ser ganho depois, né? O prejuízo financeiro, o prejuízo físico. O que é o prejuízo físico, né? Quando Jesus falou assim, o cara te deu uma bifa na cara, desculpa aqui a gíria, né?
Você vai reagir? Se você reagir e for para cima, quer, né? Você já sabe o que vai dar, né? Percebe? Então Jesus falou isso, não foi um trocadilho, né? Ele foi crucificado, foi cuspido. Ele tem autoridade e poder para reagir? Tem, eu não tenho dúvida disso, mas reagiu? Não. O reino de Deus não é feito com isso, né? O reino de Deus não é feito com ouro, com prata. Então, às vezes a pessoa chega na questão de ir na justiça por uma questão de justiça, né? Então, perde um pouco ali o princípio, né, do reino de Deus, que às vezes o prejuízo diante dos homens ou da sociedade é lucro diante do Senhor, né? Vamos terminar então? Vamos orar? Damos-te graças, Senhor, por esse tempo precioso na tua presença, redescobrindo no Evangelho de Lucas, Senhor, a importância da missão integral da igreja que foi confiada à cristandade em toda a face da terra. Nós te rogamos, Senhor, aqui unja o coração dos pastores, dos conselhos que dirigem a igreja e que possam, Deus, entender a importância e a urgência da missão integral da igreja. Permita-nos, ó Deus, a cada dia perceber que essa missão, ó Deus, é requerida a cada um de nós, mas não conta com a nossa competência e capacidade próprias. Basta que cada um de nós tenha plena consciência de que o fazer no reino de Deus só pode ser feito por meio da unção do Espírito, que nos dá autoridade, poder, esperança e fé para fazê-lo. Permita-nos, ó Pai, que possamos a cada dia ter plena consciência do nosso chamado e para que nós somos chamados. Leva-nos de volta para os nossos lares, guardados no Teu cuidado santo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abençoe também aqueles que estão em casa, que nos acompanharam. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tchau.